Competitividade, competitividade, não perdendo, não colocando os pés pelas mãos no sentido de fazer tudo para vencer a qualquer custo. E aí entra muito nessa mudança de estatuto que é muito correta que o VS falou. E aí eu vou mais a fundo. É uma vergonha para os outros clubes do futebol brasileiro olhar para tudo isso que o Flamengo está fazendo e ver esses números que o Flamengo tem hoje e não tentar fazer igual. Eu não digo conseguir fazer igual, porque o Flamengo tem uma torcida maior do que todas as outras. O Flamengo em cota de TV é diferente do que todo. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai clicando no botãozinho de hype do lado de inscreva-se, vai ter lá a opção hypar o nosso vídeo, que assim você irá nos dar moral de trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nesse corte, vamos aqui para a mídia paulista. Flamengo bate mais um recorde, sexto ano consecutivo entre a principal equipe do futebol brasileiro. Não mudaria, foi uma sorte para a CBF. Foi uma sorte, entre aspas, para a CBF. Acho que isso vale mais pro Flamengo do que pro Palmeiras. Porque o Palmeiras esticou completamente e não conseguiu ganhar do Corinthians. Foi completamente dominado pelo Corinthians. Isso vai depender. O Flamengo acho que tem um pouco dessa questão. Do time mais do que do clube, no sentido. Então, por exemplo, um time, e quando eu falo time, é o momento do time, o clube é uma coisa, a instituição, outra coisa é o time. Quando você tem um clube... Por exemplo, pegar um exemplo agora de time, o São Paulo, que aliás demorou para ganhar a sua primeira e ganhou tudo, enfim. Falar em bombado é o valor que arrecadou o Flamengo, hein? 2 bi, a maior arrecadação da história do futebol brasileiro. Até a do próximo ano. Exatamente. E eu vou te falar, é uma arrecadação que, obviamente, tem muito fruto dentro de campo, né? Com a conquista de competições, mas só é viável porque o Flamengo, em outros anos, tomou um café muito amargo, pagou as suas dívidas, é um time de uma torcida nacional e um time que conseguiu se tornar ainda mais competitivo com esse investimento que naturalmente ia conseguir, com a casa arrumada, fazer, né, Monique? Pois é, eu até anotei o número exato aqui, né? 2,071 bilhões de reais que o Flamengo arrecadou e foi anunciado pelo presidente BAP, né? Nos últimos dias. É a maior arrecadação da história, é maior do que o que estava previsto. Você disse bem, né? A parte esportiva contribuiu muito para essa arrecadação. O sucesso esportivamente falando, a previsão do Flamengo era de 1,6 bi de arrecadação e esse valor subiu consideravelmente por conta das premiações, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores e também as premiações de Mundial de Clubes, né? Não só premiação agora pelas 2 taças que ganhou lá no Catar, mas as premiações também avançando de fase, né? E as vitórias na primeira fase do Mundial do meio do ano. Então, as premiações, elas colaboraram para que o Flamengo conseguisse essa arrecadação. A venda de jogadores também foi muito importante, né? Tem uma janela ali de mais ou menos 500 milhões de reais com venda de ativos do clube, né? Com negociações. Então, o Flamengo consegue compor com sucesso esportivo, com venda de jogadores, com bilheteria e consegue uma arrecadação histórica que é essa de 2 bi. O Flamengo faz projeções para o próximo ano, mantendo a média ali de pé no chão, nessa casa ali de 1,6, 1,7, mas a tendência é que volte a ter uma arrecadação mais ou menos nesses parâmetros, que é uma arrecadação altíssima, né? Esse é o primeiro ano de gestão do BAP no comando do Flamengo. Vocês vão lembrar lá no início do ano, o Flamengo recebe uma proposta pelo Fabrício Bruno e não pensa 2 vezes em vendê-lo. O Fabrício também tinha o desejo de sair para voltar a ter espaço como titular, mas porque tinha uma questão de fluxo de caixa. Não era que o Landim deixou o Flamengo numa situação ruim para o BAP, mas tinha uma questão ali de fluxo de caixa. Então, o BAP, assim que assume, tem que fazer algumas manobras, alguns ajustes pensando na situação financeira ali daquele primeiro momento, e aí faz a venda do Fabrício, mas depois as coisas entram nos trilhos e é um ano administrativamente falando excelente do Flamengo, além de esportivamente, né, que os resultados são os resultados que o torcedor esperava. O Flamengo consegue no meio do ano fazer uma boa janela de contratações, traz nomes como Jorginho, Saúl, Samulino, Emerson Royal e consegue ainda fazer outros arranjos, como por exemplo a negociação do Alcaraz, que era uma contratação considerada
ineficaz, que deu errado. A própria avaliação do Felipe é que não conseguia fazer o Alcaraz jogar, e o Flamengo consegue, né, fazer essa negociação. Agora já termina o ano, eu não sei exatamente onde que vai entrar isso, mas o Juninho é negociado com o Pumas, o Flamengo consegue recuperar o investimento que fez numa outra contratação que acabou não dando certo. Então, de fato, se o torcedor rubro-negro tem motivos para comemorar dentro de campo, fora também, porque se a administração anterior, apesar de várias críticas a forma, muitas vezes, não profissional de lidar com o futebol, com o dia a dia, tinha conseguido títulos importantes e, administrativamente falando, também era uma gestão eficiente, o Flamengo agora, no primeiro ano do BAP, chega num outro patamar, como diz o Bruno Henrique, batendo essa arrecadação aí de mais de 2 bilhões de reais. E quem se engana, pensa que as coisas acontecem assim no futebol, né? Futebol é muito processo. E o Flamengo de hoje é resultado de um processo de consciência, de saber que o time vai lutar na metade da tabela em algum momento, com a arrecadação que tem, com o time que tem, com a torcida que tem, volta a ser protagonista. E hoje, para muitos, o maior protagonista do futebol brasileiro. Só para fazer um recorte para ilustrar para o torcedor do Flamengo, né? Eu cubro o Flamengo diariamente desde do segundo semestre de 2016, mas eu já fazia a cobertura do Flamengo desde antes. E assim, na gestão Bandeira de Melo, né, quando você fala sobre um processo que começou lá atrás, no ano de 2015, o nome que chega no Flamengo, naquela época o Flamengo ainda não tinha uma estrutura de centro de treinamento para um elenco, né, top como é o de hoje, treinar e ficar ali, e se hospedar e passar por um tratamento e tal. O CT era todo feito de container, era tudo lama, eram aquelas imagens que viralizavam, né, dos jogadores saindo a maca no carrinho lá de Gatorade e tudo mais, um carregando o outro, enfim. E aí a gente pensa num recorte de 10 anos para agora, estamos falando de 2015 para 2025. Ali em 2016, talvez o Diego Ribas fique mais como a bandeira do primeiro grande nome desse projeto, mas o Guerreiro tinha sido antes, em 2015. E eu me lembro uma vez, quando eu fiz uma entrevista com o Guerreiro, ele disse que ele veio para o projeto que aquela gestão vendeu para ele. Quando ele chegou no Ninho do Urubu e viu o que era, ele ficou, tipo, assustadíssimo, acreditando que ele não ia nem conseguir se adaptar ali, nem ter sucesso, porque de fato era uma estrutura muito precária. Então, só para a gente ilustrar para quem está em casa, né, num recorte de 10 anos daquele cenário, esse é o Flamengo que termina 2025 com essa arrecadação e com essa quantidade de títulos. Que é uma coisa nunca vista na história do futebol brasileiro. O BAP, assim, só para ter uma ideia, a administração, o primeiro ano do BAP, do grupo dele, tudo, ele conseguiu levantar uma receita de 1,4 bi, que já era uma coisa espetacular, para 2,1 bi. Ou seja, ele conseguiu, de acréscimo, quase a receita de mais da metade dos clubes brasileiros. Tudo bem que tem um componente aí da Copa do Mundo de Clubes, do Super Mundial e tudo, que entrou ali entrou ali mais ou menos 150 milhões, né, nessa coisa. Mas mesmo assim, você pega tudo, só de receita recorrente dá de novo 1,5 bilhão quase, né? Porque você vai tirar a receita eventual, que é venda de jogador, a receita de premiação. Se você tirar essas duas aí, você vai ter 1,3 bi só de receita recorrente. Por quê? Porque venda de jogador você pode não vender, pode não conseguir vender bem, ou pode decidir não vender e não ter. E da premiação você pode não performar tão bem e não ter. Então, se você tira venda de jogador e premiação, só de receita recorrente é 1,3 bi. É como se falasse assim, ó, o ano do Flamengo indo mal é de 1,3 bi. É muita coisa, né? É uma receita absurda. É muito mérito dessa direção, mas é como se fosse um trabalho que começou lá em 2013 com a gestão do Bandeira, que tinha vários que estão hoje, porque é importante lembrar... No fim era o mesmo grupo, né? É o mesmo... Basicamente, as 3 diretorias que passaram desde 2013, em algum momento, ou no nascedouro da ideia, estavam todos juntos. Sim. Bandeira de Melo, Valim, BAP, Landim, Prakovnik, o Tostes, todos esses caras, lá no começo, em 2013, eles eram todos da mesma chapa. E aí foram se desentendendo aqui, outro ali, aí viraram quem era
tudo do mesmo grupo, virou oposição contra a situação e tudo mais. Mas, no fundo, são pessoas que entenderam que, do jeito que o Flamengo era, não ia funcionar. E passaram a ser responsáveis. O Estatuto do Flamengo mudou. Hoje, se você aumentar a dívida do Flamengo, você vai responder com o seu patrimônio pessoal. Ou seja, se você prejudicar o CNPJ, você vai responder com o seu CPF. Então, assim, uma série de transformações que levaram o Flamengo até aí. Quando o BAP foi eleito, eu estava nesse programa aqui, eu falei, cara, o BAP tem uma missão muito difícil, porque a diretoria anterior, por mais críticas que a gente pudesse fazer, ela, em 6 anos, ganhou 6 títulos dos principais. Sim. 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Daria um título grande por ano. Eu falei, o BAP tem um peso, uma sombra muito grande, que é repetir isso, pelo menos. E no primeiro ano ele já conseguiu o que a gestão do Landim conseguiu, que era no primeiro ano ganhar Brasileiro e Libertadores. O Landim também conseguiu isso, a administração do Landim também conseguiu isso em 19. No primeiro ano ganhou Brasileiro e Libertadores. E agora, com essa capacidade financeira, o Flamengo tomando os passos certos, tem a capacidade de fazer até mais. Eu acho que a primeira coisa a se fazer quando se olha para isso, para esses números, para toda a apresentação que o BAP fez, mostrando os valores e a receita do Flamengo, é bater palma. Porque é um espetáculo que o Flamengo, mesmo vencendo, e se a gente colocar de 2019 para cá, consiga continuar diminuindo a dívida e aumentando receita, e aumentando o valor de marca. Competitividade, né? Não perdendo, não colocando os pés pelas mãos no sentido de fazer tudo para vencer a qualquer custo. E aí entra muito nessa mudança de estatuto que é muito correta, que o VS falou. E aí eu vou mais a fundo. É uma vergonha para os outros clubes do futebol brasileiro olhar para tudo isso que o Flamengo está fazendo e ver esses números que o Flamengo tem hoje e não tentar fazer igual. Eu não digo conseguir fazer igual, porque o Flamengo tem uma torcida maior do que todas as outras, o Flamengo em cota de TV é diferente do que todos os outros, mas os outros clubes não tentarem fazer o que o Flamengo fez nos últimos 10, 12, 15 anos, é uma vergonha. É uma vergonha. E tem muitos clubes que colocam os pés pelas mãos para tentar vencer a qualquer custo, e aí você vai vencer um título aqui, vai passar 5 anos, você não vai vencer mais nada, e aí você conta com o ovo lá da galinha, porque você investe, dívida, e se você ganhar, você vai pagar. Mas se você não ganhar, você não vai sempre pagar. Quando você ganha, você paga também. Às vezes, quando você ganha, você também não paga. Tudo bem, mas essa receita eventual que o VS falou, ela entra no final das contas e muitas vezes você paga aquele elenco que você montou para jogar naquele ano. Mas todo investimento que você fez nos outros anos... Gente, o Atlético Mineiro tá aí, pagando 2021 até hoje, tudo que fez. Foi campeão, até beleza, porque, né, levantou taça... E até tá porque, aí. Caio, isso que o Caio falou é muito interessante, a Monique pode acrescentar. Aí não é dizer se é certo ou errado, tá? Isso faz parte da cultura do futebol. Talvez se você quiser começar uma nova cultura, é um outro debate. Mas no futebol, aí você que está em casa vai dizer, pô, eu não ganho mais para fazer o meu trabalho bem feito. A nós também aqui não. Sim. A gente não tem aqui bônus para vir no de placa e fazer um puta de um programa. A gente tem o que a gente dia tem. 26 de dezembro. Mas no futebol tem a lógica de que o jogador, quando ele ganha, ele é premiado. Então, por exemplo, o Flamengo ganhou, acho que quase 400 milhões de premiação, de premiações, seja da Libertadores, do Brasileiro, do Intercontinental, da Supercopa. Então, às vezes, você ganha, e só de premiação você tem que pagar mais para os jogadores. Mas, de novo, não é o dinheiro que você pede, é o dinheiro que você deixa de ganhar. Exatamente. Que é mais ou menos aquilo que acontece com o Memphis Depay. Ele mandou um zap pro presidente do Corinthians e falou, Feliz Natal, ele ganhou mais 10 milhões de reais por causa disso. Não, mas e só pra... O VS falou, não é coisa que acontece só com o Flamengo, são todos os com times. Todos eles. O contrato do Abel Ferreira no Palmeiras, se ele tivesse... Gente, é normal. Ele ia ganhar uma bonificação. Faz parte da cultura, faz parte do negócio. E aquele negócio, os bônus das últimas negociações na Europa, é tudo envolvendo isso aí, cara. Isso é absolutamente... E de novo... Até na seleção tem isso, né? Também, não. E de novo, gente, é fundamental, isso não é só pro futebol, é pra vida. É você ter essa noção do que é perder dinheiro e deixar de ganhar dinheiro. São coisas diferentes. Nesse caso, é completamente isso. Pô,
parte da premiação pro jogador, você tá ganhando o título, que eterno, hoje, dinheiro não. Hoje, você coloca isso em contrato. Coloca esse contrato. Antigamente era bicho. Era o cara por chegava fora, com maleta lá no exatamente, vestiário e... Que tem até questionamentos do ponto É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo pra vocês reações, mídia paulista aí. Rapaz, de boca aberta, o Flamengo bateu mais um recorde. 2 bilhões aí, primeiro ano de gestão de BAP aí, dando show aí. O Flamengo ganhou praticamente tudo, só faltou o Mundial de Clubes, né? Intercontinental e também a Copa do Brasil, mas o Flamengo não ligou tanto, não deu aquela prioridade para a Copa do Brasil esse ano, mas ficou muito próximo de levar o bicampeonato mundial contra o PSG, decidido nos pênaltis. Por pouco o Flamengo não se tornou o bicampeão mundial.